Olá, viva, muito boa noite. Edição especial de desporto para esta quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Passam 16 minutos depois das 21. É uma edição especial dedicada ao desenvolvimento e otimização do treino de guarda-redes no futebol. A apresentação, a partir de agora, a cargo de Leonardo Silva, a quem saúdo com uma boa noite. E nos veem. No programa desta semana e da próxima quinta-feira iremos abordar o desenvolvimento e otimização do treino de guarda-redes no futebol, e ao longo destes dois programas tentaremos conhecer a história e evolução do guarda-redes, especificamente a adaptação desta posição com as alterações regulamentares do jogo, explorar as metodologias do treino técnico, físico e psicológico, identificar também como tem sido a evolução do posto específico decorrendo da evolução da construção no próprio jogo, perceber também o que são os constrangimentos técnicos, físicos e psicológicos para a evolução dos jovens atletas em relação ao posto específico. Para hoje temos dois convidados, Joaquim Correia e João Familiar. Embora prevista a presença do Mr. Ayler Godinho por motivos familiares, não poderá estar presente e enviando desde aqui um forte abraço. Joaquim Correia é um antigo guarda-redes que passou na sua formação pelos Dragões Sandinenses, tendo depois feito carreira no Argonci e Sanguedo. É treinador de guarda-redes no Lusitano de Larosa, nos escalões de formação, tendo igualmente passado nas mesmas funções pela Associação Desportiva Serjonense. É responsável na Associação Futebol de Aveiro nos cursos de treinadores pela parte do treino de guarda-redes. Joaquim Correia e Ayler Godinho criaram há 9 anos a Escola de Guarda-Redes Goalkeeper 21 e têm, portanto, conhecimento acumulado no capítulo de treino de guarda-redes, desde a iniciação, passando para a formação e também para o contexto sénior. O João Familiar, que entretanto irá se juntar a nós, é um treinador de guarda-redes, depois de ter terminado a sua formação sempre nestes posto específico, abraçando depois o desafio de ser treinador de guarda-redes, com passagens por clubes como o Clube Desportivo Feirense e a Associação Desportiva Serjonense. Está atualmente integrado no Departamento de Formação da Associação Desportiva Serjonense, particularmente integrando o staff da equipa de Sub-19. Recentemente abraçou um novo projeto na Prime Football Center. Para começar, Mr. Joaquim Correia. O futebol conheceu nas últimas décadas uma grande evolução. No entanto, se a posição que tem evoluído muito por força das alterações regulamentares é de guarda-redes. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui hoje a falar da nossa posição, a nossa querida posição. Depois enviar um abraço ao Helder, que por questões familiares não pode estar aqui, mas é para mim uma das referências do treino de guarda-redes a nível nacional. E depois, respondendo à tua questão, eu, não querendo parecer muito velho, eu ainda sou do tempo em que o guarda-redes podia agarrar a bola passada pelo colega da equipa, portanto, daí até à regra que está já aprovada até na próxima época do guarda-redes só poder estar 8 segundos com a bola na mão, já imaginas aquilo que isto evoluiu. Quando eu comecei, o guarda-redes basicamente só defendia a baliza e muito pouco mais do que isso. A sua integração nas diversas fases do jogo, na primeira fase de construção, no controle da profundidade, abordava-se, tentava-se que houvesse essa preocupação, mas eu lembro-me que o meu primeiro treinador de guarda-redes eu tinha 17 anos e acho que foi dos únicos treinadores de guarda-redes que eu tive na carreira, apesar de não ter sido muito longa, mas portanto não havia gente para trabalhar especificamente a posição. Aquilo que nos pediam era essencialmente que a bola não entrasse dentro da baliza, e quando a bola chegava à nossa beira, quando tínhamos de fazer uma defesa, o importante era pôr a bola o mais longe possível. Havia treinadores que queriam sair a jogar, mas o sair a jogar não é nada daquilo que nós temos hoje. E pronto, e tem havido uma evolução que, na minha perspectiva, é muito interessante e torna a posição ainda mais, torna o nosso trabalho, ou faz com que o nosso trabalho tenha de ser ainda mais completo, porque se há 20 anos atrás nós não precisávamos praticamente saber jogar com os pés, agora é essencial saber jogar com os pés, e saber jogar com os pés com qualidade. A primeira fase de construção começa no guarda-redes, e se não houver qualidade na saída, a saída é deficitária.
E isto vai-nos criando algumas dificuldades no sentido de nós conseguirmos trabalhar os jovens guarda-redes de uma forma sustentada para poderem ter sucesso naquilo que é as necessidades do jogo. Uma das dificuldades que nós temos em ter miúdos que queiram ser guarda-redes é precisamente essa. A malta não tem muito jeito para a frente, então vai-se empurrando para trás até eles chegarem à baliza, mas depois vamos pedindo que eles façam aquilo que se calhar teriam que fazer à frente. E isso coloca-nos questões, coloca-nos desafios, e por isso é que é uma situação muito interessante o trabalho com a especificidade que nós temos, que são os guarda-redes. Passamos, boa noite desde já. Passamos da visão de há 40 anos atrás que o guarda é que há a baliza para um cenário em que o guarda-redes é pedido em muitos momentos quase a capacidade de execução de um colega que joga mais adiantado no terreno. Sim, vai ao encontro daquilo que eu te estava a dizer. Eu quando comecei, aquilo que me era pedido é: a bola não pode entrar dentro da baliza. As noções que nos iam dando eram noções básicas de alguns posicionamentos, de alguns aspectos técnicos, mas como eu te disse há bocadinho, não havia ninguém que chegasse ao pé de nós. É assim que se faz um bloqueio rasteiro, é assim que se faz um bloqueio médio, é assim que atacamos a bola no chão. Nós não tínhamos nada disso. Era um bocadinho tentativa e erro. Quando a coisa corria bem, nós continuávamos a fazer daquela forma. Quando a coisa começava a correr mal, alguma coisa estava mal, nós tínhamos de nos adaptar. A exigência não era tanto a nível, como eu te disse, da primeira fase de construção. Nós agora estamos a entrar numa situação, e eu apanhei essa primeira alteração, que foi o guarda-redes não poder agarrar a bola passada pelo colega, tinha que ir jogar com o pé, e isso já criou ali desafios para nós, desafios que não foram fáceis de ultrapassar, porque, como tu disseste, era o gordo que ia para a baliza, e o gordo entre aspas, que é para ninguém sair melindrado na situação, mas era o gordo que ia para a baliza, não precisava, desde que a bola batesse nele e não entrasse, não havia problema nenhum, para uma situação em que, pelo menos quando a bola te fosse atrasada, a bola tinha que sair daquela zona. Agora já não se pede isso, agora já se pede que a bola, quando seja atrasada, já saia com qualidade e critério. E esta qualidade e critério, quando nós temos uma dificuldade no treino de guarda-redes, e o João trabalhou comigo 2 anos, e nós falamos muitas vezes nisso, que é, nós temos miúdos a começar com 7, 8 anos, que alguns deles, coitados, têm as mãos mais pequenas que a bola, e é muito difícil conseguir agarrar uma bola, mas que depois tu trabalhas a um ritmo durante a semana para tentar criar estímulos que façam com que eles evoluam, mas depois ao fim de semana eles têm um jogo, e no jogo eles vão ter de estar ativos, e vão ter de saber jogar com os pés, vão ter de saber defender a bola, e isso às vezes faz com que eles tenham de evoluir, se calhar um bocadinho depressa demais. No entanto, eu defendo que, mesmo com estas situações todas, o trabalho, nós não conseguimos fazer um guarda-redes em 2 anos, nem 3, nem 4, nem 5. Um guarda-redes é um processo que até aos séniores, até aos sub-19, sub-23, até entrarem no contexto sénior, é em formação constante. E pegando naquilo que o jogo nos vai pedindo, nós temos de ir trabalhando os guarda-redes em função disso. Orientar o treino para o jogo de pés, orientar o treino muito para um treino com oposição, porque o jogo traz-nos oposição. O treinar, fazer o aquecimento, ou fazer o trabalho com guarda-redes sem oposição, é estar a cortar ali um bocadinho a essência do jogo. Da mesma forma
que tu fazes um treino integrado com o guarda-redes e pedires ao guarda-redes que eu sei que é isso que tu tens que fazer, mas quando a malta fizer o cruzamento tu não saias, tu não intercedes a bola porque eu quero que haja finalização. Estamos a castrar um bocadinho aquilo que é a tomada de decisão do guarda-redes e aquilo que o guarda-redes precisa trabalhar para o jogo. Eu, por muito que tente aproximar o treino do jogo, e isso é possível, eu depois só consigo fazer o upload do trabalho feito individualmente se houver tomada de decisão no treino integrado. Se eu cortar isto e na formação, se estivermos a falar em contextos séniores, isso já não acontece, mas na formação às vezes acontece isto, que é nós, eu sei que é isso que tu tens que fazer, mas deixa a bola passar, que é para... O guarda-redes fica ali numa posição muito difícil, que nós já evoluímos muito a nível de treino específico, que ainda nos falta evoluir muito. Também nós temos um problema, e o Jorge sabe disso também como nós, que é arranjar treinadores de guarda-redes e arranjar treinadores de guarda-redes com qualidade, porque o treino deixou de ser aquilo que era quando eu era jogador, que aparecia lá um simpático senhor a bater umas bolas à entrada da área e se tivesse alguma qualidade com os pés nós ficávamos a olhar mais vezes para elas que íamos à bola, porque a bola ia sempre para a gaveta, não havia grande critério na forma como o treino era elaborado. Havia boa vontade, nós íamos tentando aproveitar o máximo que conseguíamos, mas neste momento o treino já não é isso. O treino deixou de ser uma situação tão leve e passou a ser uma coisa mais complexa. Nós podemos estar aqui a falar disto a noite toda. E se me deixares falar, ficamos aqui a noite toda. Na primeira fase, nós temos de diferenciar isto em fases. Nós temos a parte competitiva e de alta competição, que muito pouca gente chega, mas que a forma como nós trabalhamos aí é diferente do que trabalhamos na formação. E mesmo dentro da formação é diferente a forma como nós trabalhamos na primeira fase de formação, até aos 12, 13 anos, e depois daí até a entrada no futebol sénior. Se nós aqui saltarmos etapas, nós vamos chegar ao futebol sénior, vamos ter guarda-redes limitados. E eu costumo dizer isto. Eu no trabalho de séniores, eu faço parte de uma equipa técnica, eu sei quais são os princípios de jogo que o meu treinador defende, eu sei o que é que defensivamente ele quer, eu sei o que é que nas transições ofensivas e defensivas ele quer, então eu oriento o meu treino para aquilo que são as necessidades da equipa. Às vezes é um bocadinho mais direcionado, fazes a observação do jogo de uma equipa que tem determinadas características e tu queres adaptar um bocadinho o teu posicionamento, às vezes com uma pressão mais alta. Se a equipa fizer uma pressão mais alta, tu vais ter de trabalhar o teu guarda-redes para estar numa posição mais avançada e isso faz com que o teu trabalho seja mais direcionado para isso. Tu na formação já não podes trabalhar dessa forma, ou na primeira fase de formação tu já não consegues trabalhar dessa forma, porque o trabalho desenvolvido na primeira fase de formação deve ser o mais amplo possível. Nós temos de dar o máximo de ferramentas possível aos guarda-redes para eles se irem adaptando àquilo que o jogo vai pedindo. Não é um treino tão tático, é um treino mais técnico. Se bem que as noções táticas têm que estar presentes, porque lá está, tu treinas tudo durante a semana, mas ao sábado ou ao domingo tem jogo, e no jogo eles têm de o perceber. Eu, às vezes, quando dou formação aos treinadores, uma das situações que nós mais falamos é o controlar a profundidade. E uma das questões que eu costumo fazer nos cursos, e o João já lá esteve, pode aferir isso, se disseres que é mentira, eu espero-te lá fora. Uma das coisas que eu costumo questionar os treinadores é se eles, com
miúdos de 8 até aos 10 anos, por norma são aquelas fases mais complicadas de percepção do jogo. Se eles dão a liberdade a um guarda-redes para controlar a profundidade, para jogar fora da baliza, para jogar fora da área, e as respostas são ali, uns dizem que sim, outros dizem que não, porque ele ainda não percebe o jogo. Mas se nós não criarmos este estímulo de, quanto mais não seja perceber, a equipa subiu no terreno e eu tenho que subir com a equipa perdeu a bola, começa a descer, eu tenho que descer com a equipa. Basta isto e eu já estou a fazer um trabalho de controle de profundidade, nada de muito específico, não é? Porque eles também não vão perceber isso, mas vão perceber que o guarda-redes tem de andar um bocadinho atrás daquilo que é o bloco defensivo. É difícil, vais sofrer muitos golos, vais. E às vezes nós nesta situação retraímos um bocadinho e já não temos tanta à vontade ou não damos tanta liberdade aos guarda-redes para fazer. Mas que é importante acho que era o Oliver Kahn que dizia que cada erro, ou era o Kahn ou era o Casillas, agora não tenho isso de cabeça, mas cada erro que se cometia era uma evolução para o treino seguinte. Portanto, os erros têm que existir. É difícil às vezes e eu estou numa situação de ser treinador e de ser pai de um guarda-redes e não é fácil nós às vezes despirmos a pele de um e vestirmos a pele do outro, e nós gostamos todos que os nossos filhos sejam os melhores do mundo e sejam eles os decisores, mas às vezes não é fácil nós estarmos cá fora e as coisas não correrem bem e nós estarmos a ouvir determinadas situações. Pronto. Os miúdos têm de ser protegidos em relação a isso e aí o trabalho do treinador de guarda-redes também é importante. Eles têm que sentir que, independentemente de haver erro ou não, de haver comentário ou não, o trabalho é para ser feito, é aquele trabalho que vai sofrer altos e baixos, mas que tem que ser feito para nós podermos ter depois alguma qualidade no futebol sénior. Mr. João, ao contrário daquilo que se pensa, a questão do treino físico é fundamental para esta posição. Antes de mais, boa noite. Boa noite a todos os que me estão a ouvir e cumprimentar desde já aqui o Joaquim, do qual tenho muito apreço e é uma referência para mim. Aprendi muito com ele no tempo em que trabalhei com ele. O trabalho físico tem que estar, penso que deve estar associado ao guarda-redes. Penso que não deve ser o ponto fulcral, dependendo das idades em que estamos a trabalhar. Começando pelos escalões mais baixos, acho que esse não é o papel mais importante e o ponto fulcral em que deve ser tocado, mas sim os aspectos mais técnicos. Principalmente o guarda-redes numa primeira fase de formação tem que dominar alguns princípios técnicos e não tanto os aspectos físicos. Numa fase mais adiantada da formação, a partir dos sub-17, aí acho importante colocar mais aspectos físicos, mas não descurando os técnicos. Penso que os aspectos físicos devem estar sempre interligados aos técnicos e cabe ao treinador de guarda-redes criar exercícios que consiga conciliar ambos os aspectos. Mr. João Correia é um treinador, Joaquim, é um treinador muito experimentado no treino de guarda-redes desde a sua iniciação, passa naturalmente pela formação propriamente dita. Quais são as etapas em termos de treino técnico que fazem parte da formação do jovem guarda-redes? Quando procuras informação acerca disso, quase tudo vai dar à mesma situação, que é, nós temos 3 etapas, que é uma etapa de aprendizagem, o João estava a falar disso, falou-se de uma forma mais genérica, mas eu vou pegar naquilo que ele disse e vou aprofundar mais um bocadinho. Nós temos 3 etapas, que é a etapa de aprendizagem, que é dos 6 aos 12 anos, e dentro dessa fase de aprendizagem o essencial é a aquisição e o aperfeiçoamento do gesto técnico. A pergunta que tu fizeste ao João, e o João respondeu muito bem, nós só começamos a falar
em aspectos físicos no treino de guarda-redes a partir dos 16 anos, 16, 17 anos. Até lá não é o mais importante. A segunda etapa que nós temos na formação é uma etapa de formação preliminar, que acontece entre os 13 e os 15. E dentro desta etapa nós temos a melhoria daquilo que já aprendemos, os gestos que aprendemos através de exercícios mais complexos e a aquisição de novos gestos técnicos, porque vamos ter uma situação que é muito difícil, é difícil para todos os miúdos, mas é muito difícil para os guarda-redes, que é o aumento da baliza, o aumento do espaço e o aumento do tamanho da bola. Tudo isto cria ali dificuldades que nós vamos ter de corrigir. Eu costumo dizer isto muitas vezes, que é, nós temos miúdos que até aos sub-12 são máquinas na baliza, são coisas extraordinárias e que depois começam a entrar no... Nós agora temos a transição de futebol 9, que permite aqui uma adaptação mais soft, mas mesmo assim os miúdos chegam ao futebol de 11 e eu tenho acompanhado o meu filho nesse percurso, e ele este ano no sub-13 está a fazer futebol de 11. E eu noto, quando vejo os jogos de todas as equipas contra quem ele joga, eu noto essa dificuldade, que é, há miúdos que crescem e que a baliza não fica tão grande, mas há miúdos que não crescem tão depressa e a baliza é enorme. E portanto, nós aqui temos de tentar arranjar forma de que eles não se sintam tão desconfortáveis na baliza. Não é fácil, mas temos de ir trabalhando de forma a que eles consigam adquirir forma de superar estas dificuldades. E depois temos a etapa de formação, que é a etapa final da formação, e que aqui sim é a melhoria das capacidades físicas e técnicas em treino e jogo. Sendo que a questão tática começa a aparecer muito cedo. Não é tão vincada, se calhar, na fase da aprendizagem, mas tu podes perfeitamente fazer aquilo que eu te estava a dizer, de teres conceitos de controle de profundidade em que a equipa sobe e tu sobes com ela. E se tiveres referências de posicionamento, a equipa subiu até aqui, tu só sais da área, mas a equipa, se for um bocadinho mais à frente, já podes vir um bocadinho mais à frente. É lógico que este trabalho depois também tem de ser sustentado por um trabalho técnico que permita ao miúdo perceber, eu vou para ali, mas depois como é que eu volto atrás? Viro costas e corro? Venho de costas? Nós temos de... Tu vais jogar aqui, mas para tu jogares aqui, tu depois para recuar tens de fazer isto. E isto permite que os miúdos tenham mais confiança neste processo. Se nós os pomos lá, olha, tu tens de ir para ali, e depois quando estiveres ali desenrasca-te, eles sentem-se muito inseguros e depois acabam por não sair, por não se sentirem confortáveis neste tipo de aspectos. E depois nós temos de perceber o seguinte: tu há bocadinho estavas a falar das diferenças, perguntaste-me das diferenças do futebol de há 30 anos atrás para o futebol de agora. Eu não posso, e é isso que eu também falo muitas vezes, eu venho de um futebol jogado em que, como te disse, não era necessário saber sair a jogar. Eu não tinha de saber meter uma bola nos laterais, eu não precisava de saber isso. A bola vinha, era atrasada aí, bola na frente e a situação estava resolvida e ninguém... E no início até se podia agarrar a bola com a mão, lá está. Sim, mas eu já estou na fase seguinte. Que era uma fase que tornava o jogo muito menos atrativo e muito menos rápido. E a final do Campeonato da Europa de 92, que Schmeichel a fazer aquele passe, dá cá, e passa para ali e dá cá. Como eu te estava a dizer, com a evolução do jogo, eu tenho que permitir cada vez mais cedo que os guarda-redes trabalhem não só a questão técnica, mas também a questão tática. Temos todos um problema, nunca temos espaço para treinar.
E nós sofremos o problema de quê? Os miúdos às vezes em espaço curto até conseguem jogar, mas depois o jogo, se a pressão for muito alta, vamos ter de ultrapassar aqui estas primeiras linhas de pressão. E como é que nós ensinamos um miúdo a bater bola na frente se nós não temos espaço para conseguir bater uma bola na frente? Este acumular de experiência com os miúdos permite que nós, se nós tivermos este cuidado de trabalhar, cumprir estas etapas, de ir proporcionando aos miúdos uma aprendizagem o mais aberta possível, nós chegamos aos 15 anos e quase não precisamos de estar a... Não lhe queria chamar perder tempo, mas estar a voltar atrás na questão técnica, e podemos fazer uma evolução no nível de treino brutal, mais aproximada até daquilo que nós trabalhamos nos séniores. Se isto não acontecer, se eles forem saltando etapas, o que é que acontece muitas vezes? Também deves ter ouvido isto e também deves ter dito isto. O que interessa é que a bola não entre. Está resolvido. A bola não entrou, não interessa. É um facto, o que interessa é que a bola não entre. No entanto, há situações em que se calhar, se o trabalho tivesse sido outro e se as competências do guarda-redes fossem outras, se calhar aquela defesa da meia... Desconchavada. Aquela coisa de defender, atira-te e vê se a coisa corre bem. Como é que não corre bem sempre? Exatamente. Se for de facto assim uma coisa que saiu no momento, às vezes a coisa não corre muito bem. Eu acompanho o trabalho do Hélder desde que nós começámos a escola e desde que ele começou a trabalhar com o futebol sénior. E muito do trabalho que ele tem com os atletas na alta competição é muitas vezes trabalhado nos treinos da escola. E há aspectos técnicos que o facto de ele passar pela formação e de ter que os corrigir depois torna mais fácil o trabalho dele nos séniores. E também se nota muito, não estamos a falar de Diogo Costas nem afins, mas também se nota muito que chegam muitos guarda-redes aos campeonatos profissionais que têm uma capacidade de trabalho fenomenal, que correm e saltam, mas depois vais esmiuçar aquilo que é o posicionamento dele, a forma como ele controla a profundidade, a forma como ele controla o jogo aéreo, e há às vezes algumas lacunas que acontecem precisamente porque o trabalho não foi tão bem feito como podia ter sido. Nós temos muitas vezes os guarda-redes, às vezes dividimos isto em duas partes, os guarda-redes reativos e os guarda-redes proativos. Os reativos são aqueles que ficam dentro da baliza, a bola bem, eles são muito rápidos e resolvem as situações. E depois tens aqueles proativos em que a bola ainda não está a sair do pé do adversário, ele já está a fazer a leitura do jogo e matou o jogo 20 metros à frente. E tu dizes assim, qual é o melhor dos dois? O fantástico era ter os dois incluídos. Mas se tu consegues matar o jogo 20 metros à frente e não precisas de fazer defesas, o público vai dizer assim, aquele guarda-redes falta-lhe qualquer coisa. No entanto, aquele que está em cima da linha e faz aquelas rebiengas espetaculares, bem, este gajo é bom, este gajo é muito bom. Mas pronto, lá está, se me deixares falar isto vai demorar muito tempo. Tranquilo. Mr. João, obviamente a forma como se reage ao erro é importante. Neste posto específico, o erro é muitas das vezes a morte do artista. Certamente, ao longo da sua carreira como jogador, teve de lidar com o seu erro, e agora, como treinador, o erro dos seus atletas. Os guarda-redes, quer na formação, quer em contexto sénior, precisam ter uma bagagem emocional muito significativa, certo? Certo, acho que tocaste aí num ponto fulcral, quando se fala da posição de guarda-redes, porque estamos aqui a falar dos dois lados da moeda, ou seja, o guarda-redes num jogo pode ser o herói, como ao mesmo tempo no lance a seguir pode ser o vilão. E para conseguir reagir ao erro é importante ter uma capacidade emocional
e um equilíbrio emocional muito grande. E eu penso que isso pode ser trabalhado de diversas formas, cada vez mais, quando falamos de futebol mais profissional, falamos nos mental coach, ou seja, isso é uma das formas e que pode ser trabalhado não só nos guarda-redes, mas como nos jogadores de campo, mas na minha opinião isso também pode ser trabalhado pelo treinador de guarda-redes. Logo, os primeiros treinos, quando começa a época, uma das abordagens que eu costumo ter com os guarda-redes, falando já mais escalões sub-17 ou sub-19, já com uma capacidade emocional mais superior, é que eu gosto de trabalhar sobre o erro. Porquê? Eu não sou capaz de ver um guarda-redes errar e não corrigir ou não chamar a atenção. Porquê? Porque ele no treino a seguir, no jogo a seguir, na época a seguir, vai voltar a cometer o mesmo erro. Mas também tem que perceber que nem todos os guarda-redes têm a mesma capacidade para lidar com o erro. Mas na minha opinião acho que esse é um dos pontos fulcrais. Mas, João, mas o problema muitas das vezes que se põe no percurso do guarda-redes é quem é que transmite a mensagem do erro. Porque se a mensagem do erro for transmitida pelo treinador de guarda-redes ou pelo treinador principal é uma coisa. O problema é que muitas das vezes é transmitida a partir da bancada, quando muitas das vezes Sim. quem lhe está a transmitir não o está a transmitir da forma indicada. Tocando nesse ponto que falaste agora e dirigindo mais aos encarregados de educação, até que provavelmente nos estão a ouvir, acho que nem todos vamos ser Messi, nem Ronaldos, nem Neuers, nem por mais antigos Oliver Kahns ou Lehmanns. Portanto, acho que não devemos colocar expectativas demasiado altas. Ou Yashins até. Também. Não devemos colocar expectativas demasiado altas, mas sim simplesmente querer que os filhos ou os meninos vão para o campo e se divirtam a fazer aquilo que mais gostam, que é, neste caso, defender a baliza. E sendo assim, eles vão estar sempre mais predispostos a melhorar e não vão ter tanta pressão. E acho que isso é um dos pontos que deve ser logo o princípio. E penso que quem deve transmitir esse erro é o treinador de guarda-redes. Às vezes nem tanto o treinador principal, às vezes é um bocadinho o instinto do treinador. Às vezes é preciso que o treinador de guarda-redes lá esteja também. Sim. Às vezes é um bocado o instinto do treinador de sai da baliza ou devias ter feito assim, quando nem sempre é o correto. Eu acho que o erro deve ser identificado pelo treinador de guarda-redes, mas acho que a partir de uma certa idade os guarda-redes também conseguem fazer uma autoavaliação do que foi o jogo e do que foi o erro. Acho que nem é preciso o treinador de guarda-redes chegar, olha, fizeste isto mal, eles já conseguem ter essa capacidade. E acho que ter essa autoavaliação é muito importante e já começa nos escalões mais jovens. E é isso. Deixa-me só pegar aqui numa situação que o João falou, que se prende com uma das características que nós mais procuramos potenciar num guarda-redes, seja ele traquina, seja ele sénior, é a tomada de decisão. Exatamente. A tomada de decisão implica que sejas tu a tomar essa decisão, independentemente de ser uma decisão correta ou incorreta. Se tu não permites que o guarda-redes, se não permites que qualquer jogador, mas neste caso, como estamos a falar de guarda-redes, se tu não permites que o guarda-redes tome aquela decisão, tu não vais conseguir corrigir aquele erro, porque a decisão não foi dele, foi tua. Eu várias vezes como eu já disse, o meu filho mais novo é guarda-redes e eu já o acompanho desde que ele começou, há 6 anos, 7. O João também trabalhou com ele o ano passado e há 2 anos em São João. Mas já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que me perguntam porquê é que tu não vais para trás da baliza dar indicações ao teu filho. Mas eu vou dar indicações de quê? Eu vou chamar a atenção de quê? Então, se é ele que tem que tomar a decisão, ele não pode estar à espera que eu, atrás da baliza, tome a decisão por ele. Porque nós temos de perceber uma coisa. O treinador do banco tem uma visão do jogo. O treinador de guarda-redes, se estiver na bancada, tem outra visão do jogo. Se nós estivermos atrás da baliza, temos outra visão do jogo. Portanto, nós não podemos ser nós que estamos cá fora
a dar esse feedback. Porque nós não estamos a fazer a leitura que o guarda-redes está a fazer. E imagina que o guarda-redes até tem uma boa tomada de decisão e olhou e disse, esta bola não é minha. Até porque, ou teve um momento de lapso e disse, deixa-me salvaguardar. Se tu estás atrás, se o treinador te diz sai, quando tu sais, não vai ser a tua decisão. Exato. Tu vais sair porque houve um estímulo e foi o teu treinador que te chamou a atenção e tu, ele disse, ele deve saber o que está a dizer, errou eu, não é? E sofres golo. Não havia assim. E nem conseguiste ver como é que estavam os apoios dele, por exemplo. Exato. Não conseguiste ver nada. Muitas vezes é aquela reação que nós temos. E eu também já passei pela posição de treinador principal e eu percebo isto. É que tu estás a seguir a bola que está de um lado, mas tu não estás a ter a percepção do guarda-redes que está do outro. Posicionamento. Do posicionamento, se ele está alto, se não está alto, se os etc. apoios estão bem direcionados, se não estão, se ele está a seguir o bloco, se não está. Tu vês é que a bola saiu e só a partir do momento em que a bola entrou no enquadramento do guarda-redes é que estás a ver o guarda-redes. E aí já vai, sai! Não estás na posse e falamos dos treinadores e falamos das pessoas em geral. E eu já disse muitas vezes a muita gente, eu quando vou ver futebol, eu não vou ver a bola, que são coisas diferentes. E uma coisa é nós fazermos a análise do jogo através do visionamento do posicionamento da equipa, outra coisa é nós seguirmos a bola. Nós seguirmos só a bola no jogo, nós não vemos nada do jogo. Vemos a bola de um lado para o outro. Então, eu às vezes nós temos de ter essa preocupação de sair do jogo, de ver a bola e ver o posicionamento em função da bola. E voltando um bocadinho atrás para não me perder, se eu estou constantemente, eu pai, já nem estou a falar de treinador de guarda-redes, mas eu pai, vou para trás da baliza e estou, sai, não saias, aguenta, bate, fala, o puto vai se sentir confortável, não é? E não vai evoluir. Vai estar sempre à espera que alguém esteja atrás e lhe diga o que é que ele tem que O fazer. problema é que quando o pai não estiver... E o problema ainda vai ser outro, é no dia em que houver um pai que até também sabe um bocadinho daquilo e que disser, pô puto, fizeste uma grandíssima asneira. E aí ele vai entrar em parafuso. E o João estava a dizer, e com razão, no dia em que o pai faltar, o pai, o treinador, Seja no quem dia for. em que faltar aquele estímulo, Aquela voz segura de quem ele está à espera. exatamente, em que não é ele que tem que tomar a decisão, alguém toma, e eu já sei que se ele tomar isto vai correr bem. Então, não é? Claro. Eu vou eu. E nós temos de provocar isto. É mais fácil para nós e é mais seguro para a evolução dos guarda-redes se forem eles. É uma chatice. O erro vai dar golo, muito provavelmente vai dar golo. Mas se calhar ele só vai errar uma, duas vezes Claro. naquela situação. Porque foi ele que tomou a decisão. Eu não estava bem posicionado e quis ir a campeão. Correu mal, para a próxima já tenho de me posicionar corretamente e já tenho de ter outra noção do espaço. Por isso é que o João falou muito bem. Tem que haver o erro vai haver sempre. Nós temos que trabalhar sobre esse erro e nós temos que permitir que os guarda-redes errem, porque senão eles não Mas, ó conseguem Joaquim, usar. mas é importante também o contexto familiar e muitas das vezes eventualmente outro apoio, como o João falou do mental coach, ou do psicólogo, quem quer que seja, porque vai haver momentos em que eles vão ter que procurar conforto em algum lado, o jovem guarda-redes, quando cede a falha. E aí a questão, família, o mental coach, o treinador de guarda-redes, todos eles têm que ser todos eles um bocadinho psicólogos. Claro. Logicamente. E o treinador de guarda-redes, eu acho que quando nós começamos a trabalhar com gente na baliza, quando nós começamos a trabalhar com os miúdos na baliza, o nosso trabalho tem de ser de os preparar para tu nesta posição vais estar sempre à prova. Se defenderes uma bola, o João há bocado falou nisso, que é tu neste momento fazes uma grande defesa, és o melhor do mundo, no momento seguinte a bola entra e tu se calhar até nem tiveste uma abordagem tão correta e a culpa, aqui culpa entre aspas, até é tua e tu vais passar a ser o vilão. Nós falamos muitas vezes nisso. Tens um guarda-redes que durante 90 minutos faz uma exibição impecável. Ao 95º, correu mal, perdeste 1-0. Aquela exibição toda desapareceu. Faz-te lembrar só do último momento. Exatamente. E depois tens um jogador que andou 90 minutos,
Andou ali, de vez em quando fazia um passe, no 95º encostou para golo. É o melhor, É o homem do jogo. É o homem do É o jogo. herói. Não é? E nós temos que saber gerir os miúdos para isto. Eu tenho um episódio com o meu filho ano passado, que eu levei-o a um dos treinos da seleção do Sub-12 da Associação de Futebol de Aveiro. E ele estava a fazer até um treino interessante. E no último jogo, eram vários jogos com equipas diferentes. E no último jogo, os miúdos já estavam cansados, nesse dia chovia muito, o terreno estava muito pesado, os miúdos estavam cansados, e ele em pouco mais de 6 minutos fez 4 golos. Ele vinha, eu não quero ser mais guarda-redes. E porque a bola entrou, eu disse, fica já aqui a pé. Nunca na vida, pá. Primeiro tu tens que saber que na posição que estás vais sofrer. Não jogas sozinho. Se a malta que está à tua frente não ajudar, é mais difícil o teu trabalho. Portanto, isto é um jogo de equipa. Toda a gente tem que ajudar. Se não ajudar toda a gente, o teu trabalho é mais difícil. E o facto de tu sofreres 4 ou 5 ou 6 golos não quer dizer que o teu trabalho não seja positivo. Temos é de criar esta estrutura mental que estávamos a falar para quando isso acontecer eles estarem mais pronto, isto não é o fim do mundo, amanhã há treino outra vez, vamos perceber o que é que estava mal, vamos trabalhar sobre isso para melhorar. Mr. João, com a evolução do que é pedido aos atletas deste posto específico, quais são os constrangimentos técnicos que mais vulgarmente surgem e qual a forma de os conseguir combater? Os constrangimentos técnicos que vão surgindo ao longo da formação e cada vez mais é importante trabalhar esses aspectos técnicos. Eu sou um treinador de guarda-redes que eu gosto de privilegiar a técnica trabalhando também o físico, como falei há pouco, mas superiorizando a técnica ao físico. E vão surgindo diversos aspectos técnicos que eu acho que devem ser trabalhados logo desde do futebol formação. E lembro agora até de um episódio que falámos aqui e falei com o Joaquim o ano passado, que acho que é muito importante nos escalões de formação, quando digo escalões de formação até sub-12, coisas mínimas como coordenação. Já ouvi diversas opiniões em que não se deve trabalhar a coordenação, escadas, até aos 12, 13 anos. Eu não sou licenciado em Educação Física, sou licenciado estou a estudar áreas económicas, mas tenho conhecimento sobre essa área e está aqui uma pessoa ligada à vertente física que acho que é da minha opinião que a coordenação é um dos aspectos fulcrais a trabalhar já numa idade mais recuada, porque às vezes para ir buscar uma bola ao ângulo, aquelas chamadas defesas impossíveis, o guarda-redes, se não tiver uma boa coordenação de pernas, não vai chegar lá, não se vai lançar, por exemplo, do meio da baliza, antes tem que dar 2 passos até chegar lá. Outras vertentes da vertente técnica, que eu acho que também é importante já trabalhar numa idade mais precoce e que também há muitos treinadores que não privilegiam, acho que é o jogo aéreo, porque não existe muito jogo aéreo, ou até não existe, a verdade é essa, nas idades mais precoces, mas ele a partir de um determinado momento vai ser até predominante no jogo. E se eles não forem adquirindo ao longo do tempo esses, não digo cruzamentos e bolas difíceis, mas uma simples leitura de jogo aéreo, tempos de saldo, colocar bem as mãos, acho que isso já deve ser trabalhado numa parte mais precoce, para que depois, quando eles cheguem, por exemplo, ao futebol de 11, não sintam tanta diferença entre o jogo. Depois, claro, os gestos técnicos, como encaixes frontais rasteiros, encaixes a meia altura, aquelas simples diagonais, não deixar o corpo cair para o lado, mas sim atacar a diagonal. Acho que isso deve ser trabalhado logo desde uma idade precoce e depois, ao longo do tempo, vamos aperfeiçoando.
Durante a formação e a evolução do atleta para este posto específico, surgem também constrangimentos físicos. Quais são e como é que se podem combater, se é que conseguem ser combatidos? Os grandes constrangimentos físicos na primeira fase da formação prende-se muito com os traumatismos, nomeadamente nos dedos, nas quedas. Basicamente é isto. O traumatismo num dedo é muito difícil de te contrariares, ou começas a criar nos miúdos a necessidade de entrarem com os dedos ligados, principalmente aqueles que estão mais expostos, os das extremidades, também os pulsos, porque tu chegas a uma altura em que o remate já tem uma potência considerável e tu ainda não tens a estrutura óssea devidamente finalizada, e aquilo causa ali alguns impactos que podem criar lesões traumáticas. E quando estás a planear o treino, tentares que o treino não seja muito, principalmente na primeira fase de formação, não seja muito carregado a nível de grandes voos, de grandes quedas, de situações em que estás... Aquilo que eles querem, normalmente. Sim, nós este ano... O Tavares, que é um dos guarda-redes, um dos treinadores de guarda-redes que nós temos de Lourosa, um dia desses chegou à minha beira e estava a comentar isso. Disse: mister, aqui um miúdo chegou à minha beira e disse: eu até vou deixar de vir ao treino de guarda-redes. Eu disse: então porquê? Não me ensinaste a voar. Estamos a falar de um miúdo de 7 anos. E ele disse-lhe: mas tu para voar tens de aprender o resto. Pois, mas eu quero é voar, eu quero é defender bolas. E isso também é uma situação contra a qual nós temos de lutar, que nós temos não lhe queria chamar monstro, mas acaba por ser, que é o YouTube, em que toda a gente põe grandes defesas e põe treinos e põe que se forem bem aproveitados é uma mais-valia. Mas a questão é que, e isso é um exemplo que eu dou muitas vezes nos cursos... O problema é que a maior parte das vezes mais valia estar quietos. Também. Eu não posso pegar... Eu posso ver um treino do Neuer no YouTube, por exemplo, mas eu não posso replicar... Exatamente, não posso replicar aquele treino no miúdo de 7 anos. Eu posso adaptá-lo ao miúdo de 7 anos. Agora, não o posso replicar como está. Aliás, uma das coisas que leva a que haja um abandono precoce eu já estou a fugir à tua pergunta, que faz com que haja um abandono precoce dos miúdos na posição é precisamente os treinos não serem cativadores, não serem motivantes. Aquilo que eu disse há bocadinho, na altura em que eu era guarda-redes, ter uma pessoa muito bem intencionada à frente, à entrada da área, a estar bolas para o ângulo, e tu a não conseguires, ou em 10 ias buscar 2, porque, pronto, corria bem, acaba por ser desmotivador. E se eu não tenho a capacidade de criar um treino que seja motivador, os miúdos acabam por desistir da posição. A posição que já tem aquilo que nós fomos falando ao longo do programa, tem este peso todo de tu arcares com a responsabilidade, mesmo que a maior responsabilidade não seja tua, é sempre tu que tens a responsabilidade do gol que sofreste. Mesmo que a bola tenha passado pelos 11 jogadores, ou pelos 9, ou pelos 7, ou o que seja, antes de chegar à baliza, e todos eles podiam ter cortado a bola e ninguém cortou, mas foste tu que sofreste o golo, portanto tu é que és o culpado do golo. Há muitas vezes esta situação. E se nós não criamos a tal zona de conforto que falávamos aqui há bocado, em que eles sabem que durante a semana eu vou para ali e eu sei que vou aprender, e eu sei que se errar, o mister vai saber como é que há de dar a volta para eu evoluir. Nós conseguimos ter os miúdos motivados e eles acabam por não desistir. Como é que nós podemos, voltando à tua questão, como é que nós podemos evitar este tipo de lesões? Lesões musculares até aos 14 anos acontecem muito poucas. É uma coisa muito excepcional de acontecer. Acontecem mais as traumáticas.
as ancas sofrem um bocadinho, as cristas ilíacas também, os cotovelos também sofrem um bocadinho, os dedos. Se eu todos os treinos faço treinos em que vou estar constantemente a trabalhar o trauma, se calhar para os miúdos não é muito agradável. Joaquim, mas há também um outro tipo de constrangimento, e penso que até seria nesse sentido que viria a pergunta, que é na questão, constrangimento, por exemplo, da questão da estatura, que é um fator condicionante, nomeadamente do aspecto do guarda-redes, tendo em conta a posição específica. Isso é um tema de conversa, mesmo nos cursos de treinadores, é um tema de conversa e... Eu sei. É tema de conversa e a discussão não tem muito por onde dar, porque nós se fôssemos a colocar a fasquia que temos agora há 20 anos atrás, não existiam se calhar Casilhas, não existiam Buffons, não existiam Bahias, não existia nada disso. Não existia nada disso. Não era critério de seleção à altura, nem a morfologia em si, o ter os braços grandes, porque agora até isso conta. Se tens os braços grandes, tens boa estrutura a nível do tronco, tudo isso conta. Chegarmos aos 12, 13 anos e ver que o teu salto maturacional vai acontecendo, não acontece, vai acontecendo, e tu vês miúdos com se calhar 13 anos e 1,75m ou 1,80m e têm mais portas abertas e se calhar até nem são tecnicamente tão evoluídos, mas pronto, tem a altura, depois o resto trabalha-se. Já ouvi esta frase em muitos sítios. E se não conseguir chegar ao patamar que nós pretendemos, há de haver alguém com altura que lá chegue. E isto também é uma situação difícil de gerir nos guarda-redes. Nós temos miúdos que, se calhar, eu sei que o que se procura agora nos guarda-redes, no mínimo, é 1,85m. No mínimo. Se tivermos um miúdo com 1,83m, ele não pode ir. Já agora, deixo também aqui uma pergunta. Não achas que também essa vertente física, ou seja, os guarda-redes serem cada vez mais altos, não lhes traz outras desvantagens para o jogo? E já agora, achas que são mais as vantagens ou as desvantagens? Quando o Buffon conseguir aumentar as balizas, se calhar são mais as vantagens do que as desvantagens. Esteticamente, um guarda-redes mais baixo é mais vistoso do que um guarda-redes mais alto. Se não olharmos à vertente estética, se calhar um guarda-redes mais alto consegue ocupar mais espaço que um guarda-redes mais baixo. Aquilo que me faz às vezes muita confusão nisto é um dos guarda-redes que melhor controlava o jogo aéreo que eu tive era baixo. Jogava no sub-17 Lourosa e o miúdo era no jogo aéreo e ele ia disputar bolas com miúdos muito mais altos que ele e ganhava. Portanto, se eu quero guarda-redes altos, mas os guarda-redes altos não ter os pés no chão? Ora, aí está. Se aquilo que poderia ser a mais-valia deles, por exemplo, no jogo aéreo, em que cruzamentos para a área e ele, em virtude da altura, conseguisse dominar o espaço à frente dele, é uma mais-valia se pudesse ser assim, mas nós, para termos guarda-redes desses, também temos de os trabalhar para isso. Não é? Eu não posso querer ter um guarda-redes de 1,90m e a única coisa que eu espero dele é que a bola, quando chega à baliza, ele defenda. Ele vai ocupar muito espaço, mas também vai deixar algum espaço vazio. Nós vamos fazer assim uma análise muito rápida. Nós temos o caso do Turbino no Benfica, exatamente, que tem tido algumas situações... bolas ao primeiro poste. E bolas mais baixas. Pronto, ali... Isso trabalha-se. O Courtois, por exemplo, eu li ainda há pouco tempo uma situação do Courtois, que antes de ir para o Real Madrid... uma das dificuldades dele eram as bolas que entravam entre os apoios, por entre as pernas.
em virtude do tamanho que ele tinha. Não é? E ele, quando chegou ao Real Madrid, atenção que não quer dizer que as bolas às vezes não entrem no mesmo espaço, mas ele, quando chegou ao Real Madrid, o treinador de guarda-redes do Real Madrid teve o cuidado de fazer um apanhado do número de golos que ele foi sofrendo, e chegou ao pé dele e disse: olha, tu tens esta situação, nós vamos ter de trabalhar isto para corrigir. Se nós trabalharmos isto vai ser corrigido. O número de golos que ele sofreu uma diminuição muito grande. Portanto, isto é trabalhável. Quando são apresentados factos, acho que é imprescindível. Sim, trabalhar assim. Eu acho que sim, e agora ainda mais fácil que nós temos todas as ferramentas ao nosso dispor, de visionamentos de vídeo e todas essas situações que permitem que o trabalho seja mais completo. Agora, se tu olhas para a baliza, onde é que tu vês muito isso? Na formação. Tu olhas para a baliza, vês um guarda-redes, e então no futebol de 11, se já se notava isso um bocadinho no futebol de 9, no futebol de 11 então é brutal. Tu olhas para a baliza e vês um miúdo mais pequeno, tu chutas de qualquer lado e de qualquer feitio. Tu vês um miúdo mais alto, isto até pode correr bem, que a bola pode entrar na mesma por cima, mas se calhar vamos ter de arranjar aqui outra forma de chegar ao golo. Mas se vês um miúdo na baliza mais baixo, é de qualquer forma efetivo, não há entrava a rematar a baliza. Logicamente estamos a falar aqui de uma fase em que o crescimento é diferenciado e sofres um bocadinho com isso. Se eu conseguir ter um guarda-redes grande que me cubra a zona aérea em frente à baliza e saiba posicionar-se e saiba defender o espaço, logicamente preferimos um guarda-redes mais alto que um guarda-redes mais baixo. Mas eu já vou ligar, quer no Clube Desportivo Feirense, quer na Associação Desportiva Sajonense, teve a oportunidade de trabalhar com vários escalões de formação. Como é que se preparou para cada um deles, em particular? Eu acho que é importante nos escalões mais jovens, e eu, pela experiência própria, já trabalhei desde os petizes até agora sub-19, escalões mais jovens, começando pelos petizes, acho que é importante haver uma diversificação de posição, ou seja, não chegar aos petizes e, ok, tu vais ser guarda-redes, tu vais ser avançado, tu vais ser defesa, não. Acho que devem todos experimentar a posição, as diversas posições, e perceber nas quais se sentem mais confortáveis. Depois dos petizes, traquinas, benjamins, aí sim, acho que já, depois de experimentada cada posição, acho que já deve ser trabalhado mais especificamente na baliza. Traquinas, benjamins, penso que predominantemente devemos trabalhar ações simples, gestos técnicos, quedas, aprender a atacar a diagonal, encaixes frontais, rasteiros, e alguma coordenação, conforme disse há pouco. Passando depois para sub-12, sub-13, já começar a intensificar o treino, com mais algumas variantes, de forma a ir ao encontro do que pede jogo. E voltando à tomada de decisão, que abordámos há pouco, acho que é importante no treino criar ferramentas para que durante o jogo eles tomem as melhores decisões. Ou seja, não criar exercícios em que, ok, agora eu vou-te rematar para a direita e a seguir vais atacar uma bola lá em cima e depois queda. Porquê? Nesses exercícios o guarda-redes tomada de decisão não está lá. Eles já sabem o que vai acontecer, simplesmente vão fazer o que é pedido. A partir de sub-12, sub-11, sub-13, acho que é importante ter esse cuidado, obrigá-los a tomar a decisão durante os exercícios, para que depois, quando cheguem ao jogo, estejam preparados para qualquer tipo de dificuldade que apareça. A partir dos sub-15, acho que, continuando a ser formação, já envolve um bocadinho mais resultados, ou seja, subidas de divisão, descidas. Acho que é importante ir ao encontro do que é pedido pelo treinador principal. Se o treinador principal quer jogar com um bloco baixo, se o treinador principal quer jogar com um bloco alto, controlar a profundidade,
saída de bola de trás, se quer jogar longo, se quer jogar curto, e criar exercícios que vão preparando para o que vai acontecer no jogo e cada vez mais ir elevando a intensidade do treino, assim como as suas vertentes físicas, para que o guarda-redes esteja cada vez mais preparado. Mr. Joaquim, o que levou a si e ao Mr. Hélder Godinho há 9 anos a abrir a vossa escola de guarda-redes? A nossa escola de guarda-redes tem uma história engraçada. Nós éramos 3 no início, o Zé Miguel, que é treinador de guarda-redes do Lamas, também fazia parte, e eu não conhecia o Hélder a não ser da televisão, mas eu e o Hélder tínhamos um amigo em comum que era o Zé. E fomos os 3 fazer uma formação de treino de guarda-redes na Associação de Futebol de Porto. E como a formação começava às 9, acabava à meia-noite, nós vinhamos ali para Moselos, para a Brigada, comer francesinhas, como jantar, não é? Para 24 horas, não é? Exatamente. E então ali começamos a planear isto, no sentido de todos nós sabíamos, o Hélder ainda estava ligado, ainda jogava, na altura ainda estava na Oliveirense, mas o Zé já tinha trabalhado na formação do Espinho, na altura acho que estava nos séniores do Cesarense. Ou do Fiéis. Sim, ou um ou outro. Mas todos nós tínhamos um denominador comum, que era: nenhum de nós na formação tinha tido treinador de guarda-redes, ou tínhamos tido muito poucos treinadores de guarda-redes. E começamos a fazer assim um apanhado aqui à volta, e aquilo que nos foi sendo dado a conhecer é que tinha o Feirense, treino específico e pouco mais. E então eu lancei-lhes a ideia de nós criarmos a escola de guarda-redes. Na altura eu estava a treinar a formação do Lourosa e falei com o presidente na altura e com o coordenador, e eles abriram-nos as portas e pronto, começou aí. De lá para cá já foram muitos miúdos que passaram. Continua a haver um déficit, eu continuo a achar que continua a haver um déficit muito grande a nível de treinadores de guarda-redes e de treinadores de guarda-redes com qualidade para a formação, porque trabalhar na formação não é a mesma coisa que trabalhar com séniores, e espero, eu estou a tentar fazer isso, tentar cativar malta para o treino de guarda-redes, espero que as coisas nos próximos anos vão evoluindo. Mas a escola nasceu precisamente por nós percebermos que aqui à volta que não havia os clubes não davam essa valência. Só havia os tais batedores de bolas. Exato. Os clubes não tinham essa valência e mesmo que um pai quisesse, porque o filho não tinha treino específico e até queria que o filho evoluísse um bocadinho, não havia aqui à volta, na altura. Agora já começa felizmente também já começa a haver outros sítios para eles poderem trabalhar, mas na altura não havia, e nós achamos que era uma mais-valia para a evolução dos miúdos. Mr. João, o que é que lhe motiva ao final de cada dia ir para o campo e trabalhar com os jovens guarda-redes? Desde já, porque o futebol sempre foi a minha paixão, desde que quando tenho algum tempo livre vejo futebol, gosto de jogar futebol, especialmente por esta posição, que foi a qual eu... João, deixa-me só pedir para levantares um bocadinho o microfone, que ele está um bocadinho baixo. Okay. Como estava a dizer, então, que desde pequeno que vejo futebol, sou louco por futebol, e desde sempre tive uma paixão, não só pelo jogo, mas especialmente por esta posição, no qual cresci a jogar e a ver grandes guarda-redes. E então decidi estudar um pouco sobre a posição, de forma a saber cada dia mais e poder ensinar, que é algo que eu gosto muito, poder passar o que eu acho que é correto, o que acho que deve ser feito nesta posição. E o que me motiva é cada dia ir para os treinos e tentar que os meus guarda-redes sejam melhores
a fazer aquilo que eles também tanto gostam, que é estar na baliza, porque acho que isso é um aspecto fulcral para tu seres cada vez melhor e gostares e seres cada vez estás mais pronto a estar na baliza, é principalmente tu gostares da posição que ocupas no terreno, porque se tu não gostares dessa posição, se não te sentires motivado com o treino, tu não vais evoluir, e é isso que me motiva todos os dias, é preparar um treino para que os meus guarda-redes se sintam confortáveis na posição e gostem do treino. Mr. Joaquim é o responsável pela área de treino de guarda-redes nos cursos de treinadores da Associação de Futebol de Aveiro, mas o que tenta incutir nestes cursos e como vê a crescente especialização para a formação de treinadores de guarda-redes? Eu acho que temos um déficit muito grande de especialização no treino de guarda-redes. Acho que a Federação está muitos anos atrasado nesse aspecto. Abriram o UEFA Goalkeeping e o UEFA B Goalkeeping porque a FIFA e o UEFA obrigaram a que as equipas que tivessem competições europeias tinham obrigatoriamente de ter treinadores guarda-redes credenciados, e então eram muito poucos os da primeira e da segunda liga que estavam nessas situações. Então abriu-se aqui um bocadinho estes cursos para acelerar o processo para aqueles que precisavam, mas esqueceram-se um bocadinho do anterior. E eu acho que é necessário. Uma das coisas que eu tento, e estão aqui dois dos meus ex-alunos, uma das coisas que eu tento passar quando dou formação aos treinadores é que eles vejam a posição de outra forma. Os treinadores, por norma, treinadores de campo, preocupam-se com o campo. Esquecem-se um bocadinho daquela zona do campo onde está o guarda-redes. Ou porque tem treinador de guarda-redes e essa é a função dele. Já ouvi isto várias vezes nos cursos de treinadores. Eu não preciso me preocupar porque tenho um treinador de guarda-redes, é ele que se vai encarregar dessa situação. E o que eu acho que, sim senhora, temos alguém especializado para tratar disso, mas se eu conseguir fazer uma análise daquilo que está a ser o trabalho do meu treinador de guarda-redes, eu se calhar consigo perceber melhor algumas tomadas de decisão do guarda-redes e consigo às vezes até adaptar o próprio modelo de jogo ao guarda-redes que tenho, nunca desconfiando da palavra da pessoa que está a trabalhar comigo, porque quase certeza que é alguém da minha confiança. Mas nós na formação, principalmente na formação, nós temos muito poucos treinadores de guarda-redes e há uma necessidade de quem está à frente da equipa ter uma sensibilidade diferente para a posição. Eu vou dar assim aqui 2 ou 3 exemplos muito rápidos de situações que eu vou assistindo e que alguém que tenha sensibilidade consegue perceber isto que eu vou dizer, mas há muita gente que se calhar nunca pensou nisto desta forma. Vocês vão ver jogos de miúdos sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, e o que é que acontece muitas vezes? As equipas têm só um guarda-redes. Entramos na fase de finalização. Se estivermos a falar de futebol de 9, por exemplo, há treinadores que optam por ter a equipa toda a finalizar, há outros que só a equipa que vai jogar. Portanto, vamos pegar só naqueles que têm a equipa que vai jogar. Tu tens 8 jogadores que vão rematar a baliza. Por norma nunca rematam só uma vez. Rematam 4, 5. Portanto, 8 vezes 5 são 40. 40 remates para um jogador, para um guarda-redes. E nós queremos, nós treinadores, e eu já assisti a isso, que o guarda-redes esteja em pleno nos 40 remates. Quase certeza que nunca foram à baliza. Quase certeza que nunca foram à baliza e que nunca caíram 3 vezes e se levantaram 3 vezes. Eu só digo 3 para a malta que não está muito habituada. E já não é empelado que cada vez faz ao chão ficas... Em miúdos de 10 anos, 40 remates, e tu pedis para eles estarem em ação constante durante os 40 remates, não consegues. O miúdo vai para o balneário e já vai, o treino dele está feito, o jogo dele está feito.
E depois, porque ele entraste a dormir. Depois entrou. Então ele estava prontinho para ir tomar banho para ir embora. 40 remates a um guarda-redes num aquecimento. É assim uma coisa... Eu às vezes quando estou com eles na baliza, peço para eles irem gerindo. Fazem 3 ou 4 ações convictas e depois fazem 2 ou 3. Pronto. Mas às vezes nestas 2 ou 3, tu ouves o treinador, não foste essa bola porquê? Não foi essa bola porque ele acabou de ir a 4. E 4 bolas difíceis que até defendeu, quer dizer, nós não podemos, nós temos de ter esse tipo de sensibilidade. Outra situação que eu tenho percebido, nos dias de chuva, e nós estamos aqui os 3, fomos guarda-redes e percebemos isso, nos dias de chuva nós vamos fazer o aquecimento, enquanto os outros miúdos apanham a chuva que cai, nós apanhamos a chuva que cai e a que está no chão. E saímos completamente ensopados. Basta nós irmos uma vez ao chão que já ficamos completamente ensopados. Quantos de vocês é que já viram nestes miúdos mais novos chegarem ao balneário e trocarem de roupa? Não trocam. Pois. Eles jogam com o equipamento com que fizeram o aquecimento e vão para dentro de campo completamente encharcados. E vocês dizem assim, pois, mas os outros também vão. Certo, mas os outros vão andar a correr. E nós não. Nós vamos estar ali muito tempo em que estamos parados. E vamos ter de fazer uma ação ao fim de se calhar 2 ou 3 minutos em que ou estamos constantemente a mexer e a roupa fria no corpo também faz moça. Ou então nós, quando a bola chegar à baliza, nós vamos estar completamente gelados. O que é que acontece muitas vezes? Eu tenho de acabar a finalização. Só tenho guarda-redes, o guarda-redes tem de ficar até ao fim da finalização. Só que depois não dá tempo para ele ir para dentro e trocar da roupa. Só esta situação, principalmente nos dias em que está muito frio e nos dias em que está a chover, é um desconforto tremendo nos guarda-redes. Tu vais perguntar aos treinadores quem é que alguma vez se lembrou disto. Muito poucos. Acho que falta por vezes um bocadinho de empatia. E Opa, o facto de olha, também eu vou não terem passado pela posição também não é ajuda. isso. Também é isso. Por exemplo, se tu chegares ao pé de um pai ou de uma mãe, de um miúdo, que é guarda-redes, mas eles nunca tiveram esse tipo de situação. Se tu lhes dizes, olha, em vez de meta o equipamento de jogo e o equipamento de treino para ele fazer o aquecimento, mais roupa para quê? Não é? Então, mas um equipamento, sim, dá, se tiver sol não há problema nenhum. O problema é se não tiver sol. E o meu filho por acaso tem essa sorte de eu ter passado pela posição, mas como aquilo vinha assim, eu às vezes dizia, não leves essa camisola, leva outra. Mas eu depois chego ao balneário e não tenho tempo, o árbitro está à espera para fazer a chamada e eu depois tenho... Isso era uma coisa que eu ia dizer, é que muitas das vezes os treinadores, quando fazem o aquecimento, nem se lembram que, por exemplo, se o guarda-redes tiver que ir trocar as calças, claro, vamos imaginar, se tiver jogado calças, tem que ir trocar e tem que perder mais um bocadinho de tempo. E, portanto, convém terminar o aquecimento um bocadinho mais cedo, pelo menos para o guarda-redes. Mandá-lo mais cedo. Depois ainda chega o árbitro para a chamada e atrapalha o guarda-redes para ser mais rápido e depois o guarda-redes entra nervoso. É tudo uma bola de neve. Este ano começou eu que faço os aquecimentos deles, quer o titular, o que vai jogar, quer o suplente. O titular sai sempre mais cedo. Claro. O suplente acaba por sair também mais cedo e fico eu na baliza só a fazer figura de... Não é? E eles têm todo... Quando termina o aquecimento, quando a equipa chega ao balneário, eles já estão prontos para fazer chamada. E não há aquele stress, despacha-te, não sei o quê, e está ele a enfiar uma meia e depois está a querer tirar a camisola. O meu filho chegou-me a dizer, não me mandes térmica, porque se eu tiver de tirar a camisola de aquecimento e a térmica, eu não tenho tempo. Mas deixa-te disso, levas, tiras, vestes a camisola, o árbitro espera por ti. É o único o jogo não pode começar sem guarda-redes, portanto, estás à vontade. Só que este stress... Cuidado com as multas. Mas este stress todo nos miúdos não é benéfico e logo numa posição e numa que idade é tão difícil. é que tu... Às vezes é mais fácil de gerir que o que se pensa. Basta, no final da sessão de remates, basta, por exemplo, o guarda-redes vai para dentro e ficas com os miúdos, o treinador principal fica com os miúdos, por exemplo, a alongar.
por exemplo. Uma coisa, Ou fazer umas saídas ou fazer uma saída de rápidas. velocidade, pronto, Claro. qual é que é o problema? Eu acho que é uma situação absolutamente pacífica. E já deste o tempo ali para o guarda-redes poder efetivamente trocar. Aquele equipamento está completamente ensopado. Exato. É que se estiver a chover, tu tens mesmo de trocar o equipamento todo. Se tiver sol, tu até podes trazer o calção de jogo e a meia de jogo. Pronto, depois só chegas e tiras a camisola, é pacífico. Agora, se estiver a chover, se estiver frio, tu tens de trocar mesmo tudo, porque tu ficas completamente encharcado. E nós sabemos, nós às vezes apanhamos uma molha e é desconfortável depois a camisola molhada nas costas. Agora imaginem o que é um jogo inteiro com essa Isso situação. também eu acho que é um dos fatores que leva muitos pais a não quererem que os filhos vão para a baliza. Também. Mais Já- roupa para lavar. Não, também, mas o facto de ficarem parados na baliza nesses dias de chuva, já encontrei vários meninos, 6 anos, 7, com qualidade para a baliza, experimentam e até têm jeito. Próximo treino, quando falo isto, falo mais de petizes, não aparece, então porque é que não foste para a baliza? Não vais para a baliza? O meu pai não quer que eu seja guarda-redes. Mas nem é tanto por aí, porque o facto de às vezes não quererem que seja guarda-redes, nós fomos falando disto durante o programa, que é, e é o exemplo que eu dou muitas vezes nos cursos de treinadores. Tu tens um filho que é avançado e o miúdo marca 3 ou 4 gols no fim de semana. Claro. E tu no dia a seguir chegas ao café, chegas ao trabalho, não é? O teu filho marcou 3 ou 4 gols, tu entras de peito feito, eu sei como é que ficou o teu filho? Ganhou 4-0. E o teu filho marcou 4 gols, tu, não é? Chegas ali com a pujança toda. Felicidade. O teu filho é guarda-redes, a equipa perdeu por 4 ou 5, ele sofreu os 5. Então, perder. E o teu filho? Sofreu 5 gols. É completamente diferente. E a pressão a que os miúdos estão sujeitos, e nós já falámos disso, é muito maior a pressão que nós fomos falando, que é, tu podes não ter a culpa toda, mas se a bola entrar a culpa é tua. Foste o último a ser batido. Exatamente. E às vezes os pais, por não saberem lidar com isto e não quererem ver os filhos e as filhas expostos a esta pressão e a este insucesso, pronto, acabam por só pá, não, olha, não vais para ali, vais para a frente se quiseres, se não quiseres vais para o ténis ou para o pádel ou para o basquete, ou para o que seja. Também é preciso. Mr. João, que desafios e objetivos ainda busca como treinador de guarda-redes? Os desafios e objetivos ainda são grandes, ainda sou jovem, embora já esteja nisto há Dizes tu. penso eu, o tempo passa rápido. Já estou como treinador de guarda-redes há 6 anos, 6, 7. Os desafios, como todos nós sonhamos, é de um dia poder ser profissional, mas não me iludo com isso. Gosto muito do que faço, gosto muito de ajudar os jovens guarda-redes a ser cada dia melhores, e depois o tempo dirá o que o trabalho estará sempre próximo do sucesso. Os objetivos são esses: ajudar os meus guarda-redes a ser melhores e um dia poder ser profissional de futebol, que é o que acho que toda a gente que está ligada ao futebol ambiciona. Queria-vos pedir em jeito de despedida uma mensagem final a cada um de vocês. A mensagem final é para todos os guarda-redes, que dar os parabéns a todos os guarda-redes por estar nesta posição tão difícil, nesta posição tão encorajadora, que tanto está próximo do sucesso como do insucesso. E a minha palavra vai para eles, para que nunca desistam, trabalhem, ouçam os conselhos que os treinadores têm para dar, e que trabalhem sempre no máximo para conseguirem ter o sucesso desejado. A palavra, aquilo que eu queria que acontecesse era que de facto a Federação abrisse nos cursos de treinadores guarda-redes, o FAC e o FAB, a quem quer atirar, porque continuo a achar que há um déficit muito grande de treinadores de guarda-redes. Precisamos de mais e precisamos de melhores. Parabenizar todos aqueles que têm a loucura de achar que a posição de guarda-redes é a melhor do mundo,
eu tive essa loucura e tenho um maluco em casa também e dá-me um gozo muito grande ver a evolução deles. Para aqueles que querem ser guarda-redes, têm que ter noção das dificuldades da posição, mas isso tem de ser encarado mais como um desafio do que uma forma de abandonar a posição mais rapidamente. Lá está, a dar os parabéns a toda a gente que opta pela posição, que para mim é a posição mais bonita do futebol, e esperar que toda a gente que opte por estar na baliza tenha muito sucesso. Muito bem. Quero agradecer a presença dos convidados de hoje, pelo contributo que deram à discussão da temática desenvolvimento e otimização do treino de guarda-redes no futebol. Na próxima quinta-feira, dia 3 de abril, pelas 21 horas, voltaremos com novos convidados para abordar esta mesma temática. Desejando até lá ao nosso auditório, uma boa noite. E é assim que ficamos por aqui nesta edição especial de desporto para esta quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Já sabe que amanhã há mais desporto a cada serviço informativo e também no fim de semana com mais desporto nos 92 FM da Rádio Sintonia. A todos um resto de boa noite e também desejar, já em antecipado, um bom fim de semana.